Fala meus vivos e viúvas de Walter Minhoca, quem fala é Trick Fala da Depressão, trazendo pra vocês a análise do jogo Flamengo 2-0 no Sampaio Corrêa pelo Carioca, com a volta aqui. Faz o Gabigol. Hoje teve gol do Gabigol, depois de 200 mil anos, hoje teve gol do Gabigol. Incrível que pareça, não foi só o Gabigol que jogou, muita gente jogou muito bem nesse jogo. Vamos analisar aqui o trabalho do Tite e dos jogadores nesse jogo, que é o início mais ou menos pós-pré-temporada, o primeiro jogo real do Flamengo no ano de 2024. E olha que maravilha que esse site do GE não é uma publi, mas aqui eles colocam todos os jogadores que jogaram, então não vou esquecer ninguém, como geralmente eu faço. E dá pra você avaliar a nota e ver se os caras estão certos, se os caras estão errados na avaliação deles. Então tem aqui a nota do GE, a nota do público que nós vamos avaliar agora. Mas antes de começar a avaliação dos jogadores, temos que fazer a análise do jogo. E é um jogo que começa com não tanta dificuldade, né? O Sampaio Corrêa, de fato, não é um adversário à altura pro Flamengo nem de perto. Então nesse ponto não dá muito pra gente entrar de cabeça e ver como é que foi a questão do jogo, como é que foi a disputa, porque não é uma competitividade tão grande. Entretanto, dá pra gente analisar muito bem como o time vai jogar, provavelmente durante o ano, como tá a disposição do Flamengo, como tá o pensamento do Tite, e eu acho que nisso tudo são só notícias boas. E ele formou o meia titular hoje, que tem que ser o meio pro resto do campeonato, tem que ser o meio pro resto da vida, tem que ser o meio pra sempre. O que jogou de bola, Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta juntos, foi uma brincadeira. Não tem como você não ter se melado nem um pouquinho vendo esses jogadores jogando. É uma técnica absurda, assim. Ainda mais com o Bruno Henrique dando mais profundidade, o Gabigol ali querendo fazer triangulações. Sensacional a partida desse meio de campo. Deu muita opção com o Wesley, deu muita opção com o Ayrton Lucas. O Davi Luiz também subiu várias vezes para dar um apoio ainda mais para esse time. Até porque o Sampaio Corrêa não atacou no primeiro tempo. É muito bom, um time querendo mostrar serviço, um time que já parece que tá jogando há 4 anos juntos. Que ajuda muito o entrosamento do Arrascaeta com o De La Cruz, que são os caras que vão levar a criatividade pra esse time mesmo. E o De La Cruz a gente vai falar mais pra frente, cara, que jogador absurdo, irmão. Antes de vocês reclamarem, porque tem que ter avaliação sarrante, que nem nas épocas do Facebook, aquela avaliação raiz, cheia de palavrão. Infelizmente hoje existe uma coisa chamada algoritmo nas redes sociais, que eu coloco lá 3 palavrões. Eu tentei, botei lá no meu Instagram, @TrickFalaDepressão, eu tentei lá fazer umas 3 ou 4 avaliações sarrantes. Por causa dos palavrões, 3 ou 4 palavrões, eles conseguem ver que tem palavrão e tiram o alcance completo e não entrega pra ninguém. E eu tomei softban e eu fiquei um tempão pra recuperar o meu alcance, então simplesmente não vale a pena, infelizmente. Eu tô realmente buscando opções pra isso, pra tentar voltar a fazer. Eu não sei se o Twitter eu consigo fazer lá, eu realmente não sei como é que é o algoritmo lá da plataforma. Mas enquanto isso, temos que falar de Flamengo, temos que falar desse time maravilhoso e nada melhor do que fazer através do site do GE, que dá as notas. Então vamos debater com o GE pra ver se o GE tá certo, se o GE tá errado. Então sem mais delongas, vamos às notas, começando por Tafarossi, o goleiro do Flamengo, nota 5, foi o maior espectador durante o jogo e eu concordo plenamente. Inclusive durante o jogo, no momento de insanidade talvez minha, eu pedi pra que tirasse o Rossi e botasse o Pedro, porque os caras não estavam atacando mesmo, então, mas, enfim. Não tomamos gol, poderíamos ter saído com 7-0 se tivesse o Pedro no ataque, 11 jogadores de linha sem goleiro, mas nunca saberemos, né? Aqui eu concordo com o GE, 100% nota 5, e vamos para o Wesley, o alargador de boné, o cabeça gigantesca, nota 6,5, aproveitou bem a chance, apesar de um outro vacilo. E parece que essa análise foi feita por mim, porque eu concordo 100%. O Wesley foi muito bem, errou uma coisa ali ou outra, deu um passe errado, mas compensou com muita disposição e indo muito bem no ataque, coisa que a gente sente um pouco de falta com o Varela, que o Varela não é muito incisivo, não é muito de dar profundidade ali pela ponta direita. E com esse meio de campo fechadinho, esse meio de campo que gosta de criatividade, mas que gosta de achar ali o cara na virada de jogo e tudo mais, gosta de encontrar pessoas, jogadores nas costas da marcação. O Wesley é um jogador que entrega mais do que o Varela. Porque as pessoas falam que não precisa ter ponta direita e tudo mais, pode jogar com esse meio de campo, com 4 homens no meio de campo, mas precisa ter um lateral que dê profundidade. E o Wesley fez isso muito bem, pelo menos umas 4 vezes, ele na profundidade, trabalhando ali como um ponta direita, recebeu a bola livre e fez jogadas boas. E a gente tem que lembrar que o Cocão tem apenas 20 anos, né? E se o Rodinei, que era aquele bagre insuportável, se tornou um craque de bola, por que o Wesley cabeçudo não pode também? Eu ainda acredito, não acredito muito assim, mas quem sou eu pra duvidar, né não? É o ideal pro Flamengo? É o ideal pro time do Flamengo? Não. O ideal seria contratar um cara bom de verdade, que chegasse pra assumir a titularidade,
com experiência para ele ficar na reserva aprendendo, como se fosse mais ou menos um Rafinha assim. Mas infelizmente vamos ficar com Varela e Wesley provavelmente, ao que tudo indica, né? E ainda Mateuzinho, né, que não querem vender essa praga. Mas entre esses dois, com o meio de campo do jeito que tá, com o meio de campo sem ponta direita, com 4 homens de meio de campo, eu acho o Wesley necessário demais. A minha nota pra ele seria um 7. Davi Luiz, outro que agarrou a oportunidade, e eu também concordo. O He-Man da Shopee foi muito bem, jogou com muita seriedade, saiu bem pro jogo algumas vezes, mas apelou demais pros passos longos. Toda hora ele tentava um lançamento grande e a maioria das vezes ele erra, como sempre. E você, Davi Luiz, você tem que entender que, cara, tu até sabe jogar bola, tu é um cara que sabe dar lançamentos e tudo mais, mas tu vê na tua frente o Pulgar, o Gerson, o De La Cruz, o Arrascaeta, você tem que ter a humildade de falar, pô, esses caras são muito melhores que eu tocando a bola, dando lançamento, criando as jogadas. Então, pra que eu vou fazer uma ligação direta pro Bruno Henrique? Vou tocar pra esses caras pra eles criarem um jogo. Esse passe longo que o Pablo Mari fazia muito bem é pra ser de vez em quando. A maioria das vezes, toque de bola, toque de bola, toque de bola. Uma jogada ou outra, como objeto surpresa, você dá um lançamento longo e pegar a zaga desprevenida. Mas toda hora não tem como. E era o que tá acontecendo. Mas tirando isso, a partida foi boa. Eu não acho 6,5, eu acho que foi uma nota 6 por causa disso. Léo Pereira, o Ragnar Trepante, o Carolino, nota 6, seguro na defesa, apesar de pouco trabalho. Não é, 6. Não fez muita coisa, assim como o goleiro Rossi, poderia ter sido substituído pelo Pedro. Vamos de nota 6 também. Ayrton Lucas, Avenida Beija. Isso tem sido um pouco complicado, porque, assim, eu esperava muito que com essa formação e com a fragilidade do Sampaio Corrêa, ele fosse aparecer no ataque constantemente, coisa que ele não fez, e realmente o GE tá ressaltando isso. Se continuar assim, não vai ter nem desenrolo, vai ser o Vinho titular, provavelmente vai ser o Vinho titular, mas o Ayrton Lucas é um cara muito importante para entrar, principalmente em jogos que o outro time tá mais fechado, então que a gente esteja perdendo, porque é um jogador muito bom no ataque e não tem utilizado essa virtude. Bagrella entrou no meio do segundo tempo, entrou ainda na lateral esquerda, não tem muito o que cobrar dele, apesar de um passe errado horroroso, assim, que eu perdi uns 3 meses de vida só de raiva desse passe, só de estresse, que subiu aqui, de xingar todos os membros da família dele, mas entrou no final, jogo ganho, foi tranquilo, nota 5. Prima Pulga, como sempre, muito bem na marcação, Gé de novo, certinho, só esquecendo de falar que essa bola no travessão foi um azar, meu irmão, que eu achei até que tivesse sido o Gabigol, com aquela nhaca dele. Cara, que a bola bateu no travessão, ele tava debaixo do gol, a bola conseguiu escapar pro travessão, é inacreditável. Mas 6,5 tá muito baixo, eu daria um 7 pra ele, porque ele não faz uma partida menos de 7. Mesmo estando um pouquinho... Porque com os caras muito bons criativos jogando, ele não precisa tanto fazer a parte da criação que ele precisava fazer quando ele tava jogando com os Bagres no ano passado. Alan Sorriso entrou no intervalo e reforçou a marcação, mas tomou amarelo. Ele toma amarelo todos os jogos, mas eu acho que aqui eles poderiam ter elogiado um pouco mais. Eu acho que ele fez uma partida nota 6,5. Foi muito bem na marcação, estava muito disposto, estava correndo muito atrás. E esse é um cara que a gente precisa muito recuperar, porque ele era um jogador absurdamente bom no Atlético Mineiro e veio pra cá, logo que ele veio ele se machucou, teve um período longo afastado e tá voltando agora. E a gente precisa muito desse cara pra não ter que sofrer com o Diabo Maia durante o ano. Sabe jogar bola, é um jogador, não é aquele bagre que só toca pra trás, então é essencial que ele esteja bem. O Pé Bruninho, nota 6, teve uma atuação discreta, mas sofreu 2 faltas perigosas. Uma coisa que vai acontecer nesse meio de campo por ter muita gente habilidosa, muito craque junto. Não vai ter uma partida ou outra que um vai se destacar, outra que não vai. Essa partida foi o De La Cruz e o Arrascaeta que foram os principais destaques do meio de campo. Outras partidas vão ser o Gerson e o Pulgar. Tudo normal, tudo em casa. Isso que é o bom de ter vários craques. Porque se um não tá no melhor dos dias, o outro vai conseguir compensar. E quando tá todo mundo junto, aí a goleada na certa e aí é só a gente correr pro abraço. Mas uma partida bem boa, boas viradas de jogo, bons toques de bola. A recomposição é aquilo, o Gerson não é muito bom de recomposição, mas foi bem. E como disse aí, 2 faltas que ele conseguiu sofrer, que levaram muito perigo. Inclusive, uma delas saindo do gol depois da falta do De La Cruz no rebote. Luiz Araújo, primo do Márcio, deram nota 6, entrou no intervalo, deu trabalho pelo lado direito, teve uma boa chance. O Luiz Araújo é aquele cara que ele raramente ele faz partidas ruins, mas ele também raramente faz partidas completamente maravilhosas. Ele é um cara incisivo, ele é um bom driblador, então ele vai estar sempre dando pressão no adversário, ele marca muito, ele recompõe, ele dá aquele calor na saída de bola dos caras.
Então, um cara super, 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 super importante pro Flamengo, mas peca muito em algumas decisões, principalmente no ataque, ainda mais que ele não está com a confiança em dia, óbvio, porque ele não tá como titular, ele não tem jogado muito tempo, então ele fica um pouco afobado, escolhe mal as jogadas, mas ele tem o talento necessário, tem a disposição, tem a raça, tem tudo pra dar certo. Se vai ser titular ou não, provavelmente não, mas é um jogador importantíssimo de elenco. Eu daria aqui uma nota 7, tá justo. Agora sim. De La Cruz, o homem que esteve em todos os lugares do campo. Eles falaram uma boa atuação do Uruguai, que se movimentou o tempo todo, voltou mais para ajudar e marcar o homem das bolas paradas, cobrou falta que resultou no gol. Pode parecer exagero a gente aqui falando que ele estava em todos os lugares do campo, mas não é exagero. Ele estava de fato, toda hora ele estava ali mais ou menos na posição da Arrascaeta de meio armador, armando o jogo, encontrando várias vezes o Wesley sozinho para fazer aquele cruzamento para trás. Jogadas maravilhosas. Ele estava o tempo inteiro fazendo a recomposição, marcando até inclusive quando o Wesley subia muito, o De La Cruz que voltava. Teve um contra-ataque que ele estava contra 3 jogadores e sozinho ganhou na corrida, desarmou o cara e saiu tranquilamente, tranquilão. É um cara excelente que dá um dinamismo. Depois que ele saiu, parecia que o time tinha perdido 3 jogadores. Porque ele tava dando tanta intensidade, tanto dinamismo pro meio de campo, que parecia que o Flamengo tinha mais. Depois que ele saiu, o ritmo diminuiu muito. E isso é uma coisa importante pro Tite ver, porque, óbvio, não vai ter como. Todo mundo tava falando. Assim que ele começar a jogar, assim que o De La Cruz começar a jogar, a torcida do Flamengo vai se apaixonar pelo futebol dele, porque ele é um cara de entrega, ele é um cara de qualidade. E ele é o cara que casa perfeitamente. E ele caiu como uma luva no Flamengo, meu irmão. A gente pagou foi pouco nele. Cara, deu 200 milhões de reais, dá 400, dá 500. Eu ajudo a pagar aqui no cheque especial. Eu ajudo. Porque o cara é insano. Aqui, pra mim, a atuação dele, pra mim, foi o melhor em campo, nota 9,5. Ryan Lucas entrou no final, mas eu acho que foi bem. Eu acho que ele tem personalidade, eu vou dar um 6,5 aqui. Não teve muito tempo pra mostrar muita coisa, ainda mais porque tinha saído o De La Cruz, então o meio de campo tava meio lá, meio cá, né? Arrascaeta, ai meu Deus, o Jamaicaeta, ele é tão bom, ele é um craque de bola, como obrigado Deus por existir na época que o Arrascaeta está no Flamengo. Olha o cara que a gente tem no nosso elenco, irmão. Vamos ver o que eles falaram aqui. Começou apagado, mas depois entrou no jogo, teve uma chance que cruzou pro Gabigol, mas ele não alcançou, quase marcou. O Arrascaeta de sempre, criando jogadas perigosas, criando oportunidades de gols e criando gols. Dessa vez ele parou numa defesa maravilhosa do goleiro, eu acho que 2 oportunidades, que o goleiro fez defesaças em chutes dele, mas ele ainda deu uma outra bola pro Gabigol, que ele chegou um pouco atrasado na dividida com o goleiro, a bola passou direto, e deu uma assistência milimétrica, chef's kiss, pro Gabigol marcar depois de 5 meses. Então a assistência tinha que ser primorosa mesmo, porque a nhaca tava braba, irmão. Se o De La Cruz foi 9,5, o Arrascaeta foi 9, mais ou menos no mesmo nível, mas eu fiquei muito impressionado com a questão, não só ofensiva do De La Cruz, mas também defensiva de recomposição, coisa absurda. Os dois, então, a gente tá tão bem servido, meu Deus do céu. Como é que o Uruguai não é campeão do mundo todos os anos, todas as Copas, meu irmão? Não é possível com uns caras desses. Matheus Gonçalves entrou, mas entrou no finalzinho já nos acréscimos, então nota... Vou dar 6, porque eu gosto dele. Aqui o Gabigol, depois de 5 meses sem gol, depois de 6 meses sem gol, em bola rolando, saiu o gol do Gabigol. Pode fazer, pode levantar a plaquinha que hoje teve gol do Gabigol e vai voltar a ter direto. Aqui eles resumem muito bem. Sua primeira chance como titular, Gabigol aproveitou, movimentou-se bastante, teve várias chances de marcar. É aquele Gabigol que a gente conhece, que não é o cara mais preciso do mundo, que não é o cara matador que vai acertar todas as vezes, mas é o cara que cria muitas oportunidades e acaba fazendo porque ele cria muitas oportunidades. O que estava faltando para ele, que era o principal, que era voltar a fazer o facão, que é o que ele é o melhor centroavante do Brasil fazendo facão, é o Gabigol, é o que destaca ele. Se não for fazer o facão, o Gabigol é um jogador comum. É isso que faz dele um destaque em todos os lugares que ele passa. Ele tava na skin do Maradona, ele tava na skin do cara armador, do cara de virar jogo, ele queria ficar ali mais no meio, na criação, e isso daí ele é um jogador comum nisso. Ele é um craque de bola fazendo facão. Vai ser titular do ano? Provavelmente não, porque essa vaga, ainda mais com o Tite, é mais a cara do Pedro ali, ainda mais como o Tite gosta de jogar ali com o esquema dele. Mas o Gabigol é um cara que vai entrar em todos os jogos, isso daí é fato. Quem for o titular, quem for o reserva, Pedro ou Gabigol, os dois vão entrar em todos os jogos da temporada praticamente. Só não vão entrar quando estiverem suspensos, quando estiverem machucados,
ou quando for uma coisa muito específica, tipo querendo uma retranca, porque teve um jogador expulso, tá ganhando e tudo mais. Mas eles vão entrar em pelo menos 90% dos jogos da temporada, então os dois têm que estar voando. E é bom demais ver que o Gabigol tá correndo atrás, tá voltando a fazer o facão, que é o que ele faz muito bem, e tá voltando a marcar, que é o essencial pra ele, né? Enquanto o Pedro também vem fazendo gol praticamente todo jogo, o Gabigol tem que voltar a fazer gol praticamente todo jogo, e aí seremos felizes, voltaremos a sorrir, e quem sabe ver os dois juntos no jogo de novo, que nem era na época do Dorival, né? O que é um pouquinho mais difícil, porque o Cebolinha tá comendo a bola, né? Mas enfim, a nota pra mim hoje dele foi um 8,5 bem bom. Só não dou a nota um pouco maior porque ele perdeu um gol, meu irmão, que me fez perder tanto dinheiro. Eu sei, eu sou insano, eu apostei em 2 gols do Gabigol e ele no segundo tempo perdeu uma chance absurda que ele recebeu do De La Cruz sozinho e ainda além de dar uma assistência pro De La Cruz que ele daria, ele perdeu o gol, esperou 10 horas pra chutar, viu o cara, interrompeu ele e não conseguiu chutar pro gol. Mas atuação muito boa do Gabigol, muito boa pra gente ver o futuro que ele realmente está querendo e ele tem tudo pra conseguir dar a volta por cima do Flamengo e vai dar, eu tenho certeza disso. Bruno Henrique, vamos ver o que eles falaram do Bruno Henrique, não apareceu muito no jogo, mas foi decisivo, foi esperto e rápido pra pegar o rebote da falta do De La Cruz. Não tenho muito mais o que acrescentar do que isso. Jogou bem, não foi tão incisivo, acabou sendo um pouco ofuscado pela qualidade do meio de campo, o jogo não era sempre ali, eu acho que ele tem que se apresentar mais, eu acho que ele tem que partir mais pra cima, ter mais confiança, isso daí vai se recuperar ao longo do tempo, vai ser uma coisa natural, mas ele pegou várias bolas ali pela ponta esquerda, que era aquilo, pra partir pra cima, vai pra cima, toca pra trás pro Gabigol, só empurrar pro gol, e ele acabou ficando um pouco mais seguro, mas é uma outra fase do jogo que a gente precisa explorar mais, que é uma coisa que o Cebolinha faz muito quando tá em campo, principalmente com o Tite, pra cima. Ir pra cima do adversário, explorar as fragilidades e arrumar um outro problema pra zaga adversária lidar. Coisa que o Bruno Henrique foi um pouco mais tímido, mas uma atuação ok, eu concordo aqui com a nota 7 deles. E agora, o grande homem, o senhor Adenor, nota 6,5, eles falaram que de olho no clássico contra o Vasco poupou algumas peças, sem desentrosar o time, e aproveitou para recuperar a confiança de jogadores atualmente reservas como Gabigol e Bruno Henrique. Gabarito. Mas se você falou isso tudo aqui, por que isso daqui não é uma nota 10 então? Porque pra mim a nota é 10. Ele conseguiu fazer a gestão de elenco, ele consegue fazer a gestão de moral dos jogadores, porque são muitos craques juntos, alguns vão ser reservas durante o ano, isso daí é normal. E aproveitando assim a fase para dar confiança. Durante a semana teve jornalista, né, Renato Maurício Prado, que até botou como se o Tite estivesse fazendo um tipo de boicote com o Gabigol, nunca colocando ele para jogar com os meios titulares. E o que aconteceu? Colocou para jogar com os meios titulares. Tá tudo certo, o Gabigol voltou a fazer gol depois de meses. Ele tá conseguindo levar ali o elenco bem na maciota. Parece que o elenco está muito motivado para um jogo de carioca comum de novo. O Flamengo se mostrou motivado lá nos Estados Unidos, em amistosos. Se mostrou motivado nos 2 jogos que os times titulares jogaram aqui no Carioca. E parece também estar fazendo bem essa gestão de elenco para manter a moral de todo mundo lá em cima. E é o que a gente precisa, porque todo mundo tem que estar moral em dia. Todo mundo tem que estar com confiança em dia e todo mundo tem que jogar bola pra gente ser campeão de tudo novamente. E fala nos comentários se você concorda que De La Cruz foi o melhor em campo, se você acha que foi o Arrascaeta, se você acha que foi o Gabigol. Me fala aí nos comentários quem você acha que foi o melhor em campo. Não se esquece de se inscrever pra Open Bar de vídeo do Flamengo aqui no YouTube. Tamo junto, abraço e vamos Flamengo!